No Brasil, existem comunidades de diversas etnias e religiões, algumas até desconhecidas pela maioria da população. Como é o caso da comunidade armênia. Com uma cultura rica e crenças diversas, os armênios brasileiros ainda passam despercebidos por muitos. Eu sou Júlia Helena. E eu sou a Yasmin Brússulo, e no Fora da Caixa de hoje vamos te guiar em uma viagem para esse universo estrangeiro e o que ele significa para os filhos da diáspora. A principal fonte histórica sobre a Grécia Antiga são as obras literárias daquele período, como a Ilíada, a Odisseia e por aí vai. Depois da pandemia, muitas histórias sobre quarentena e distanciamento social surgiram, como o livro Se a Casa 8 Falasse, do escritor brasileiro Vitor Martins. Esses são alguns exemplos de produções culturais que conversam com o contexto histórico de um povo e dizem muito sobre ele. Agora vamos começar respondendo: o que é a diáspora armênia? A diáspora foi uma consequência do genocídio armênio. Esse triste evento tem como marco o dia 24 de abril de 1915, conhecido como Domingo Vermelho. Com o declínio do Império Turco-Otomano e a ascensão do nacionalismo turco, os armênios, que eram uma minoria religiosa, passaram a ser considerados inimigos do Estado e uma ameaça. Assim, iniciou-se o processo de deportação e extermínio da população, o que motivou diversas famílias a fugirem do país e iniciarem o movimento da diáspora. Quem pode nos falar um pouquinho mais sobre isso é o João Gabriel Sacaian Vieira de Melo, graduando em Biologia na Universidade de São Paulo e descendente de armênios. Eu sabia que existia uma comunidade armênia, eu sabia que eu era descendente de armênio, só que quando eu era criança eu não associava isso com a diáspora proveniente do genocídio armênio. Meus avós, eles vieram para o Brasil, mas eles não vieram direto da Armênia. Meu avô e minha avó se conheceram no Egito, que é bem distante da Armênia. Lá eles se casaram, tiveram minha tia, e daí sim eles vieram para o Brasil. Meu bisavô, que é o pai do meu avô, ele foi a geração que presenciou o genocídio armênio. Ele foi a pessoa, se eu tivesse que dizer, que mais sofreu, porque ele perdeu o irmão enquanto estava ocorrendo. Lembrando que o genocídio armênio não é como se fosse a Segunda Guerra, que tem um começo bem delimitado, um fim bem delimitado. Ela data desde 1800 e continua no século XX. E ele viu o irmão dele morrendo na frente dele, e depois disso eles perceberam que a situação já não estava inviável de viver na Armênia. Estima-se que entre 600 mil e 1 milhão de pessoas foram mortas durante o genocídio. Muitas mais saíram de seus lares e foram reconstruindo suas vidas ao redor do mundo, levando consigo fábulas, histórias e lendas, além de outros pedaços da rica cultura armênia. E as festividades também, como conta o João. É uma coisa que eu sempre achei interessante notar, que o Natal armênio é comemorado em janeiro, depois do nosso Natal. E eu sempre achei isso muito interessante, como se você pudesse ter 2 natais. Onde eu vivo, lá na parte da Zona Norte, é bem característico as igrejas que tem, muitas igrejas concentradas lá na Tiradentes, que nessas épocas de festividades, assim, ficam festivas e comemoram esses feriados. Para além das festividades que sobreviveram, existem também fábulas e histórias passadas de geração a geração através do tempo. Essas histórias costumam ser lúdicas e têm uma forte moral implícita. Um exemplo de fábula é a relatada por Mariana Boljiquian, mestra em antropologia pela USP, em sua dissertação de mestrado. A fábula narra a história de uma mulher que, por ter um marido ciumento, vivia trancada em casa, sem ninguém para conversar e contar seus lamentos. Isolada do mundo, acabou decidindo construir uma boneca de pano para lhe fazer companhia. Com um pouco de farinha e um retalho, fez sua amiga. A mulher passava dias e dias conversando com sua nova aquisição. Então, certo dia, o marido chegou em casa mais cedo e percebeu que a esposa estava falando com alguém.
Furioso e tomado por ciúmes, atacou o estranho em sua casa sem perceber que era apenas um objeto e acabou rasgando seu pano e espalhando o que havia dentro da boneca para todos os lados. Era um líquido verde, viscoso, que saía dos rasgos e escorria pelo chão. O marido percebeu que a boneca absorveu as lamentações da esposa, que tinha muitas coisas guardadas em seu coração, e entendeu o mal que havia feito. A moral dessa história é: fale. Guardar lamentações adoece a alma. Mariana relata que a parte mais interessante de sua pesquisa foi, justamente, perceber que as mulheres armênias entrevistadas tinham uma necessidade gritante de serem ouvidas. E aí, no mestrado, eu fiquei 2 anos e meio coletando depoimentos de mulheres armênias de diferentes gerações que tinham, de alguma maneira, alguma relação com o genocídio, né? Que tinham sido pessoas que, de alguma maneira, escutaram histórias sobre o genocídio, seja da mãe, da avó, enfim, do pai, pessoas que eram descendentes e sobreviventes dos episódios que aconteceram no Império Turco-Otomano durante 1915 até 1923. Foi muito positivo o processo de pesquisa, porque as mulheres, elas gostavam de ter alguém falando sobre esse assunto, porque como no Brasil nós somos uma comunidade muito pequena, pouca gente se interessa sobre falar de genocídio armênio. A maior parte das pessoas nem sabe o que é isso. Então eu acho que elas tinham um pouco essa ansiedade de partilhar o que elas sabiam. Eu acho que ver alguém estudante da USP, né, que querendo ou não tem um renome à universidade, para elas era meio que um respaldo, assim, um prestígio sobre a vivência familiar delas. O falar inclui também um compartilhar de histórias que vão para além de uma comunidade. Vão também para as pessoas que estão ao redor dos que fazem parte dessa comunidade. E as lendas, os mitos e as histórias fantásticas também existem e são relevantes, tão importantes de se compartilhar quanto quaisquer outras. Quem nos conta agora outra história é a Júlia Gurian, estudante de Ciências Sociais na USP e também descendente de armênios. Hoje eu não moro mais com a minha mãe e com o meu irmão. Quando eu morava com eles, eu contava bastante sobre a língua, mas eu ainda não fazia matéria de cultura. Agora eu moro só com meu marido, né? Então, assim, eu acabo contando bastante pra ele. Ele se interessa bastante também. Semana passada, eu lembro que eu contei pra ele sobre... Eu não lembro o nome agora, mas é um cão mitológico que ele lambe as feridas dos feridos em guerra para eles se recuperarem e continuarem a batalha, né? E aí eu contei para ele sobre a Semiramis e o Ará, que eles tipo, a Semiramis era uma feiticeira muito apaixonada pelo Ará, e o Ará não correspondia. E aí começou uma guerra lá e tal, e ele morreu, então ela chama esse cão que lambe as feridas para ressuscitar ele. A história que Júlia narrou tem personagens importantes no panteão armênio pré-cristão. Mas por que pré-cristão? A Armênia, país reconhecidamente cristão, já adorou um panteão de deuses que nada tinham a ver com o cristianismo. Histórias com elementos mágicos, como feiticeiras e cães com poderes curativos, eram comuns na era pré-cristã, além também de festividades em honra aos deuses. Um exemplo de festividade é a festa de Vartavar, ou Vardavar, que ocorre em frente ao templo pagão de Garni, exatamente 14 semanas após a Páscoa. A festa era em homenagem à deusa da água na época do paganismo, e é celebrada ainda hoje, mas como a festa cristã da transfiguração de Cristo. Ainda assim, os armênios mantêm costumes pagãos, como espirrar água uns nos outros para representar a purificação. Gostaríamos de indicar alguns filmes e livros para quem quiser conhecer mais a fundo a cultura, seu povo e sua história. O filme A Cor da Romã, de 1969, reúne artes plásticas, teatro e música para contar a história do poeta Sayat Nova. O drama Meyrig, M-A-Y-R-I-G, se passa na década de 20 e conta a história de uma família armênia que foge para a França após o ataque turco. Além disso, na literatura, encontramos obras como Rise the Euphrates, um romance em inglês, infelizmente sem tradução para o português, que relata a vida de 3 gerações de mulheres armênio-americanas. Já o livro Alma Armênia conta a história de Alma, uma mulher descendente de armênios que migraram para a América e que cresceu em contato com suas raízes culturais.
E uma curiosidade que não podemos deixar de mencionar é: a banda System of a Down é composta por integrantes armeno-americanos. As músicas Genocidal Humanoids, Soldier Side e Protect the Land se relacionam diretamente com a história armênia. Por fim, deixamos como indicação uma das músicas mais tradicionais em kefs armênios, Karun Karun. Essa canção de amor, muito otimista e cativante, é cantada em armênio, mas também no grego, no turco e no árabe. E um agradecimento aos nossos entrevistados, João, Júlia e Mariana. Um obrigado especial também para o professor Fernando Januário Pimenta, do curso de Letras da USP, que ajudou a fazer esse podcast acontecer. Nós, Yasmin Brússolo e Júlia Helena, fizemos a apuração e o roteiro deste podcast com a assistência das diretoras do Sala 33, Bárbara Bigas, Júlia Magalhães e Laura Pereira Lima. A edição é de Beatriz Haddad e Felipe Bueno. E a direção é de Beatriz Pessinato, Gabriele Melo e Mariana Rossi. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa. Até a próxima!